Enquanto você assiste a este vídeo, milhões de dólares estão sendo movidos por códigos que não dormem, não cansam e não erram. O sistema financeiro tradicional morreu. O que sobrou foi uma corrida armamentista digital. Hoje, eu vou te dar as chaves desse servidor. Sem cursos caros. Sem promessas vazias. Apenas as ferramentas gratuitas que os analistas de Wall Street usam escondidos. O maior erro do investidor comum é achar que ele consegue competir com uma máquina processando dados em milissegundos. Se você ainda usa planilhas manuais, você já perdeu. Mas aqui está o segredo. As mesmas ferramentas que as grandes instituições usam, agora são open source. São gratuitas. E eu vou te mostrar a primeira delas agora. Imagine carregar 1000 livros de finanças e todos os relatórios da Bolsa de Valores em um único lugar e poder perguntar: onde está a falha deste investimento? Conheça o Notebook LM. Ele não é apenas mais um chat de IA, é um colaborador que entende os seus documentos. Diferente de outros modelos, o Notebook LM foca estritamente nas fontes que você fornece. Isso reduz alucinações e garante que as respostas venham diretamente do seu material de estudo ou trabalho. Ao fazer uma pergunta, ele te mostra exatamente de qual trecho do documento a informação foi extraída. Seja para organizar uma pesquisa complexa ou resumir reuniões extensas, ele atua como um segundo cérebro digital que organiza o caos para você. Uma das funções mais incríveis é transformar suas notas em uma conversa de áudio estilo podcast, ideal para aprender enquanto você se desloca. O Notebook LM é gratuito e está redefinindo a produtividade acadêmica e profissional. Agora vou te mostrar na prática como a ferramenta funciona. Você já ouviu falar em relatório trimestral de empresas como Petrobras, Vale e Itaú Unibanco? Esses relatórios são documentos divulgados a cada 3 meses mostrando como está a saúde financeira da empresa. Começando pela Petrobras. Nos relatórios trimestrais da empresa, você consegue acompanhar lucro da companhia, produção de petróleo, exportações, dívidas e distribuição de dividendos. Esses dados ajudam investidores a entender se a Petrobras está crescendo e gerando lucro. Vale. A Vale divulga relatórios mostrando vendas de minério de ferro, custos de produção, lucro trimestral, desempenho das exportações e situação financeira da empresa. Como a Vale depende muito do mercado global, esses números impactam diretamente suas ações. Itaú. Já o Itaú Unibanco apresenta relatórios focados em lucro do banco, crescimento da carteira de crédito, inadimplência, quantidade de clientes e investimentos digitais. Esses indicadores mostram se o banco está crescendo e operando com segurança financeira. Agora, vamos conectar esses dados usando a ferramenta. Passo 1. Como acessar e configurar. Acesse o site do Notebook LM digitando em seu browser notebooklm.google.com. Então agora faça o login e use sua conta Google. Agora vamos criar o nosso caderno ou notebook que vamos usar em nosso exemplo. No painel principal, clique em Criar Novo. Clique em Adicionar fontes. Adicionando seus relatórios agora, você precisa alimentar a inteligência artificial com os documentos. O Notebook LM aceita PDFs, textos, link de sites e até Google Docs. Faça o upload dos PDF. Aguarde alguns segundos. Pronto! Agora a IA vai ler e indexar o conteúdo. Você verá os nomes dos 3 arquivos listados na coluna da esquerda, sob o título Fontes. Assim que o upload termina, o Notebook LM gera automaticamente um resumo do notebook e sugere algumas perguntas. Isso já te dá uma visão geral do que a inteligência artificial entendeu. Com os documentos carregados, vá até a caixa de texto na parte inferior, onde diz digite sua pergunta, e colhe o seguinte comando.
Com base nos 3 relatórios financeiros carregados, analise os riscos de liquidez deste ativo e me dê um resumo em 3 pontos. A inteligência artificial irá cruzar os dados dos 3 PDFs. Ela vai olhar, por exemplo, o passivo circulante, dívidas de curto prazo, e o ativo circulante, dinheiro em caixa ou bens fáceis de vender, em todos os documentos. Agora vamos escrever um outro prompt para trazer a estrutura de capital e endividamento do ativo para identificar a proporção entre capital próprio e dívida. Colhe o seguinte prompt: analise a estrutura de capital e o nível de endividamento, alavancagem, deste ativo. Identifique a proporção entre capital próprio e dívida, o perfil de vencimento das obrigações e se a alavancagem atual representa um risco à solvência da empresa. Uma dica extra: se os relatórios forem de anos diferentes, exemplo, 2024 e 2025, você pode pedir para a inteligência artificial que compare a evolução da alavancagem do último ano para este. Isso revelará se a empresa está se desalavancando ou se tornando mais arriscada. Aqui está um resumo do conteúdo fornecido, destacando o perfil de cada uma das 3 empresas no 1T26. Petrobras, alavancagem estável e longo prazo, possui um patrimônio líquido de R$ 446,4 bilhões e uma dívida bruta de 71,2 bilhões de dólares, alavancagem de 33%. O perfil da dívida é alongado, prazo médio de 11,33 anos, e o risco de insolvência é baixo, sustentado por uma forte geração de fluxo de caixa livre e relação dívida bruta EBITDA estável em 1,64x. Vale, baixa alavancagem e alta cobertura apresenta patrimônio líquido de 37,6 bilhões de dólares e dívida bruta de 18,8 bilhões de dólares, com prazo médio de 8,4 anos. O risco à solvência é mínimo, destacado pela baixa relação dívida líquida EBITDA, 0,8x, e um robusto índice de cobertura de juros, 15,8x. Itaú Unibanco, robustez de capital regulatório como instituição financeira, baseia-se em depósitos e possui patrimônio líquido de 200,1 bilhões de reais. Opera com folga em relação às exigências de Basileia III, índice de Basileia em 14,8%, ou 3,2 pp acima do mínimo, concentrando a maior parte dos vencimentos entre 1 e 5 anos. Conclusão: nenhuma das 3 instituições apresenta risco imediato à solvência. Petrobras e Vale mantêm endividamento sob controle e prazos confortáveis, enquanto o Itaú demonstra forte solidez e excesso de capital regulatório. O recurso de Audio Overview, ou Deep Dive Conversation, é, sem dúvida, a funcionalidade mais impressionante do Notebook LM. Ele transforma documentos áridos em uma conversa dinâmica entre 2 locutores, no estilo de um podcast profissional. A qualidade do podcast depende 100% da qualidade dos documentos que você inseriu. Antes de clicar em gerar, note que existe um botão Customize. Ali você pode dar instruções específicas para os locutores, como: foque nos riscos de liquidez e use um tom mais alarmista, ou explique como se fosse para um investidor iniciante, mas essa opção é opcional. O Deep Dive não apenas resume, ele conecta pontos. Os locutores da inteligência artificial costumam fazer analogias inteligentes. Exemplo: o endividamento desta empresa é como tentar correr uma maratona carregando uma mochila cheia de pedras. Isso torna a informação financeira técnica muito mais fácil de ser consumida por diretores e investidores que estão sempre sem tempo. No painel superior direito chamado Estúdio, clique no botão Resumo em áudio, para gerar o podcast com IA baseado nas fontes informadas. Vamos aguardar alguns minutos enquanto gera o podcast. Pronto! O podcast foi gerado. Vamos escutar para ver como ficou. Imagina gerar mais de 32 bilhões de reais em lucros líquidos em apenas 90 dias. É um número assustador, para dizer o mínimo. Assustador e que desafia a compreensão imediata, né? Mas e se a gente olhar mais de perto e descobrir que, tipo, quase um terço desse oceano de dinheiro não é fruto da venda de produtos, e sim de uma gigantesca miragem contábil? É exatamente aí que a história fica boa. Com certeza. Hoje nós vamos abrir as caixas pretas de 2 dos maiores motores de lucro da nossa economia. A nossa missão nessa exploração de hoje é examinar a verdadeira sala de máquinas da economia brasileira agora no primeiro trimestre de 2026. E olha, os manuais de instrução dessas máquinas que nós temos em mãos hoje são bem densos. Muito densos. Sim,
Nós estamos dissecando a análise gerencial e demonstrações contábeis do Itaú Unibanco, né? E também o relatório de desempenho financeiro da Petrobras. Fontes primárias direto da fonte. Exato. São documentos que assustam pelo excesso de jargões e tabelas intermináveis, mas que escondem narrativas corporativas assim absolutamente fascinantes sobre sobrevivência e estratégia. Certo. Vamos desempacotar esse então. Eu estou muito empolgada porque a intenção do nosso mergulho detalhado hoje não é só recitar uma lista de bilhões de reais para quem nos ouve. Seria chato demais. Exato, seria muito monótono. Nós queremos entender a mecânica real por trás desses números. Como essas duas instituições que são, assim, massivas, lidam com a variação do câmbio, com a inflação interna, com o comportamento do consumidor e até com conflitos do outro lado do mundo, sabe? Tudo isso só para manter a lucratividade em alta. Isso. E para o nosso público, a promessa hoje é que a história real por trás da última linha desses balanços é muito mais dinâmica do que parece à primeira vista. Muito mais. Então, para estabelecer o nosso ponto de partida, como foi o fechamento desse trimestre para esses gigantes em termos absolutos? Bom, se a gente focar inicialmente na superfície, né, naquela última linha do balanço, o cenário é de superlativos puros. Números gigantescos. Gigantescos. O Itaú, por exemplo, reportou um resultado recorrente gerencial na casa dos 12,3 bilhões de reais. 12,3 bilhões? Uau! É, isso representa uma variação negativa minúscula de tipo 0,3% em relação ao último trimestre do ano passado. Mas é um salto de mais de 10% se a gente comparar com o primeiro trimestre de 2025. Uma alta de mais de 10% ano contra ano é muito forte. Sim, mas o que o mercado financeiro realmente observa ali, com uma lupa, é a rentabilidade dessa operação toda. Eu notei isso. O destaque principal que os analistas dão para o banco sempre gira em torno daquele famoso ROI, né? O retorno. Eu vou deixar o áudio do podcast completo no comentário fixado para você fazer o download e escutar ele completo. O Notebook LM é uma mina de ouro para monetização porque ele resolve o maior problema da era da informação, o excesso de dados não estruturados. Enquanto o ChatGPT sabe um pouco de tudo, o Notebook LM sabe tudo sobre os documentos que você deu a ele. Uma ideia de caso de uso de alto valor e baixa barreira de entrada é o modelo de negócio curadoria de inteligência de mercado para nichos B2B. Muitos profissionais, advogados, corretores, médicos, engenheiros, não têm tempo para ler as dezenas de novas regulamentações, teses, diários oficiais ou estudos de mercado que saem toda semana. Com o serviço newsletter de insights técnicos ou relatório de tendências, por exemplo, você cria um serviço de assinatura onde entrega análises profundas de documentos que ninguém quer ler, mas que todos precisam entender. Por que isso é monetizável? Porque o Notebook LM garante a fonte. Em negócios, a alucinação da inteligência artificial, inventar fatos, custa dinheiro. Como o Notebook LM mostra a citação, o trecho do PDF de onde veio a informação, seu cliente sente segurança no dado que você está vendendo. O segredo não é a ferramenta, é a seleção dos documentos. Quem tem os melhores dados ganha o jogo. Você tem dois caminhos: ignorar essa tecnologia e continuar tentando a sorte, ou dominar as ferramentas que agora são democráticas. O link para o meu guia de prompts gratuitos está fixado no primeiro comentário. A riqueza não é mais sobre quem trabalha mais. É sobre quem processa melhor. Bem-vindo à nova era.